Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Com a crise entre os zagueiros do elenco, ganha força o nome de Balbuena no Flamengo. Vou trazer para você toda a situação, se já existe alguma negociação e qual a real possibilidade de o paraguaio vestir o manto sagrado. SBT comemora a audiência do rubro-negro em primeira partida transmitida para todo o Brasil. Trarei para você os números. Houve um ponto negativo, e eu vou explicar por que isso aconteceu. E FIFA desrespeita o Flamengo ao não incluir o Mr. Jorge Jesus entre os melhores técnicos do mundo. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem, pisa no ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador. Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo no smartphone. Este é o botão inscreva-se. Tá aqui, ó, no smartphone, tá abaixo do meu nome. Tá lá, inscreva-se. É só clicar e se inscrever no canal, assinalar o sininho de notificação e ficar sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação. Então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E muito se tem falado a respeito da crise dentro do elenco do Flamengo, dos jogadores à disposição do técnico Rogério Ceni para a zaga diária, com seguidas falhas cometidas nas partidas realizadas ao longo da temporada. Gustavo Henrique e Léo Pereira estão cada vez mais queimados com a torcida e sofrendo uma enxurrada de críticas. Existe a situação de Rodrigo Caio, lembrando muito a sua última passagem, sua última temporada pelo São Paulo, com seguidas lesões musculares. Ele já está de fora de 20 das últimas partidas do Flamengo em 2020 e tem aí a expectativa de retornar ao rubro-negro no jogo desta terça-feira diante do Racing. Torna-se uma questão primordial. Mas já pensando na próxima temporada, muito se tem falado dentro do Flamengo do nome do paraguaio Balbuena, jogador de 29 anos que se notabilizou no Brasil defendendo o Corinthians entre 2016 e 2018 e atualmente no West Ham da Inglaterra. O atleta tem contrato até 30 de junho do ano que vem, ou seja, a partir de 1º de janeiro já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo. Apesar de destro, ele sabe trabalhar muito bem, trabalhou durante muito tempo como quarto zagueiro. O próprio Rodrigo Caio também já atuou pelo lado esquerdo, mesmo sendo destro. Então, seria, no meu entendimento, até pelas características do próprio Balbuena, um jogador de muita técnica, mas também de muito vigor, o casamento perfeito com o Rodrigo Caio. Este sim, bem mais técnico. Balbuena, apesar de não ser um jogador muito alto, ele tem até uma boa estatura, 1,88 m, mas ele tem uma boa impulsão, uma excelente impulsão, o que faz também do atleta exímio nas jogadas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas, tanto que ele marcou 11 gols em 153 jogos a serviço do Clube Paulista. Ele que está um pouco alijado no West Ham, não é considerado um titular absoluto, tanto que tem apenas 53 partidas, tendo realizado já 2 temporadas. Ele que assinou com 3 anos pelo clube inglês e foi adquirido na época por 4 milhões de euros. Valor até considerado baixo, mas ele na época fez carga, fez força para que o Corinthians aceitasse a sua liberação naquela oportunidade. O salário dele nem é tão elevado. Ele recebe 60 mil euros. Isso mesmo, 60 mil euros. Pouco mais de 330 mil reais mensais pelo West Ham. Valor que pode até ser elevado para um zagueiro, mas para um jogador da qualidade do Balbuena, que é inclusive lembrado constantemente para a seleção paraguaia, já tem 15 jogos pela seleção do seu país, e um jogador de muita qualidade, né, e não muito velho, né, e está com 29 anos, ainda tem bastante lenha para queimar. Sinceramente, não acho um salário muito elevado. O Flamengo teria condições de arcar, por exemplo, com este salário ao jogador. Fato é que até agora não foi feito nenhum contato pelo Flamengo. Existe sim uma sondagem. Flamengo tem feito uma sondagem, né, uma consulta bastante ampla a respeito do que se refere a zagueiros que estão
à disposição no futebol, né, no mercado do futebol, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas o atleta até fez contato através da empresa que administra a sua carreira com o próprio Corinthians. Mas o Timão, nesse momento, não tem condições de investir na vinda do jogador, né? O Corinthians passa por uma readequação financeira, está passando até por uma auditoria nesse presente momento e não teria condições de investir para repatriar o Balbuena, mesmo ele vindo sem custos. O simples fato dele não ter se notabilizado pelo West Ham não abre as portas do futebol europeu, pelo menos não dos grandes clubes, para o atleta. E isso viabilizaria, sim, o Flamengo formalizar uma proposta para a sua contratação. Embora ele esteja no holofote do Flamengo, embora esteja no radar, né, não foi formalizada nenhuma proposta. Apenas consultas foram feitas no que diz respeito ao interesse desse jogador em retornar ao futebol brasileiro. E sim, existe o interesse dele em voltar a atuar no Brasil, porque ele entende que dessa forma ele estaria até mais próximo da seleção paraguaia, principalmente atuando em um grande clube como é o caso do Flamengo. Repito, né, estamos aí às portas do fim do ano e na virada de 2020 para 2021, o Flamengo pode formalizar um pré-contrato com o Balbuena para ter o jogador a partir de julho do ano que vem e, particularmente, eu acho uma excelente aquisição. E vai depender também se o West Ham vai oferecer um novo contrato, o que eu acho também muito difícil. O mais provável é que ele seja dispensado ao final do seu contrato, ele que assinou por 3 temporadas. E trazendo aqui os números da apuração excelente dos meus amigos do All Sports com relação à partida do Flamengo pelo SBT. E olha, o Flamengo teve nacionalmente 11 pontos de audiência. Sendo mais específico, 10,8 pontos de audiência. Existe uma oscilação aí nos números que são trazidos no Ibope, mas a verdade é que o Flamengo, com esta audiência, já crava a maior audiência semanal, né? Durante a semana, excetuando-se os fins de semana, tem lá o programa Silvio Santos que tem uma audiência absurda, né? Mas ao longo da semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, é a maior audiência do SBT a nível nacional. Foi o primeiro jogo transmitido para todo o Brasil, sem exceção. Antes tinha assim, exceto para São Paulo, exceto para Santa Catarina, exceto para o interior do Paraná, exceto para Belo Horizonte, não. Todo o país acompanhou a partida Racing 1, Flamengo 1 em Avejaneda na última terça-feira. Também foi interessante para a gente avaliar essa estratégia do SBT de tirar o jogo de quarta para terça-feira para fugir da concorrência direta com a Globo. Isso teve seu lado bom, mas teve também o seu lado ruim. As principais audiências foram registradas em Manaus, que teve 26 pontos de audiência de média. Isso mesmo, contra 21 da Globo. Então, lambeu o Jornal Nacional, Novela das 9 e até mesmo parte do The Voice Brasil. O mesmo aconteceu em Brasília, onde o SBT obteve 21 pontos de audiência contra 17 da Globo. O Espírito Santo, né, a grande vitória, foi também uma outra praça em que o SBT teve uma vitória expressiva, aí com um trocadilho, né, um perdão do trocadilho, com relação à Globo, né, em que teve 19 pontos de audiência contra 17 pontos de audiência, contra 15 da Globo. Ou seja, mantendo aí a liderança da audiência durante o período da exibição do jogo, entre 9h30 da noite e 23h25, né, quando foi encerrada a partida, até com um longo acréscimo de mais de 10 minutos. Fato é que, curiosamente, no Rio de Janeiro, a audiência não foi boa, né? É estranho isso, né? Porque, apesar de ter tido até um número elevado de audiência, se eu não me engano, foram 17 pontos conquistados pelo SBT no Rio de Janeiro, perdeu para a Globo, que teve 26 pontos de audiência de média na Cidade Maravilhosa. Isso, para mim, se deve principalmente pelo fato de que o público no Rio de Janeiro já está acostumado aos jogos na quarta-feira, né? Se, por um lado, o SBT foge da concorrência direta do futebol da Globo, né, que exibiu partidas nesta quarta-feira, jogos do Campeonato Brasileiro, por outro lado, né, tira
né, do torcedor esse costume de assistir os jogos na quarta. E muita gente que não é Flamengo, às vezes gosta de assistir os jogos do rubro-negro. E eles, como não estão acompanhando diretamente, né, as notícias do Flamengo, simplesmente não sabiam. Isso mesmo. Muita gente não sabia que o Flamengo jogaria na terça e não na quarta-feira. E acabou perdendo a oportunidade de acompanhar a partida. Faltou aí, pelo menos no meu entendimento, um investimento maior do SBT nas mídias sociais, na internet, de propagar a nova data, né? Os jogos na terça-feira e não na quarta, porque isso já é um costume de décadas do torcedor de acompanhar os jogos na quarta-feira. Mas isso é algo que pode ser corrigido e eu acredito que a audiência será ainda maior no jogo de volta na próxima terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez o SBT transmitindo para todo o país, né? Em São Paulo, por exemplo, a audiência do Flamengo foi maior que vários jogos de clubes paulistas na capital paulista. O Flamengo teve mais de 7 pontos de audiência de média na grande São Paulo. No interior de São Paulo teve alguns pontos negativos, como por exemplo o Campinas fez menos de 5 pontos de audiência, o mesmo acontecendo em Belo Horizonte. Mas vamos falar agora de algo que me irritou bastante, o fato de o Jorge Jesus ter ficado fora da relação dos 5 técnicos finalistas para melhor do mundo da FIFA, na premiação que é feita todo fim de ano pela entidade máxima do futebol. Jorge Jesus, que foi campeão brasileiro da Libertadores e vice-campeão mundial em 2019, não foi lembrado. E para se ter uma ideia, Louco Bielsa aparece na relação como, vamos dizer assim, uma quinta força. E ele foi vencedor da segunda divisão, a Championship da Inglaterra. Primeiro, que o Campeonato Brasileiro tem mais peso, né? Segundo, o cara conquistou uma competição continental, uma Libertadores. E foi um feito extraordinário, tirando o Flamengo de uma fila de 38 anos. E mais, quando assumiu o Flamengo no Brasileirão, o rubro-negro estava a 8 pontos da liderança. Ele conquistou a liderança, fez a melhor campanha da história dos pontos corridos no Brasil e terminou como campeão com 4 rodadas de antecedência. Então, são feitos que teriam que ser levados em consideração pela FIFA. Agora, muita gente, não, que se dane Jorge Jesus, que se dane o escambau. Jorge Jesus conseguiu todos esses feitos pelo Flamengo. E, para mim, não incluir o Jorge Jesus entre os principais técnicos, pelo menos entre os 5 melhores, né, do ano, isso, para mim, é um demérito com o Flamengo. É um desrespeito ao Flamengo. E é um recado claro da FIFA de que, na verdade, isso aí de melhor do mundo não é melhor do mundo, é melhor da Europa. Aliás, melhor da Europa não, melhor das 5 praças. Itália, Espanha, França, Alemanha e Inglaterra. Qualquer profissional que estiver trabalhando fora, seja jogador ou treinador, nunca vai ganhar o prêmio de melhor do mundo. Esse é o recado da FIFA. Então, qualquer praça periférica, para eles, América do Sul é praça periférica. Brasil é praça periférica. Então eu acho um extremo desrespeito ao Flamengo, ao futebol brasileiro e ao futebol sul-americano Jorge Jesus não ter sido escolhido. E olha, Jorge Jesus é europeu, é português, para você ter uma ideia que não tem a ver com Jorge Jesus. O preconceito é com o Flamengo e com o futebol sul-americano. Eles vão dizer, não, mas o Bielsa tá aí, né? O Bielsa é argentino. É argentino, mas há muito tempo já trabalhando no futebol europeu e foi indicado atuando no futebol europeu. Eu acho uma verdadeira vergonha um técnico de segunda divisão da Inglaterra estar entre os melhores do mundo e o Jorge Jesus não estar. É uma falta de critério absurda por parte da FIFA. Seu Gianni Infantino, que a gente sabe, né, todo mundo sabe disso, é um boneco de ventríloco, né, um fantoche da UEFA ali sentado na cadeira da FIFA. Eu acho que a FIFA tem que tomar vergonha na cara e valorizar mais outras praças, né? Ele que modificou aí a fórmula do campeonato, da Copa do Mundo de Clubes, né? Se agora já é difícil qualquer não europeu conquistar a Copa do Mundo de Clubes, né? A partir desse novo formato, então, que ele inflacionou o número de times europeus, né, na Copa do Mundo de Clubes, né? Vamos aguardar para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Que o Flamengo continue crescendo, se torne um super clube fora da Europa, para enfiar a goela abaixo da FIFA e da UEFA, que o futebol, né, ultrapassa as fronteiras do velho continente. E você, o que você acha? Você também considerou um desrespeito? Você considerou que o Flamengo
e o futebol sul-americano foram desrespeitados pelo fato de Jorge Jesus não ter sido incluído entre os melhores técnicos do mundo, achou injusta essa relação da FIFA? E sobre a situação da audiência, você que acompanhou de todo lugar do Brasil, de onde você acompanhou o jogo do Flamengo? E se você gostou da transmissão do SBT? E ainda sobre o Balbuena, você gostaria de ter o paraguaio no time do Flamengo? Olha, o Balbuena se juntar, todos esses zagueiros, né, excetuando-se o Rodrigo Caio, não dá um Balbuena. Sinceramente. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está aqui no alto da sua tela. Estamos também no Telegram. Se você tem um aplicativo, então vá até o link na descrição, acesse o Telegram, entre no nosso canal, se inscreva e passe a receber os links dos vídeos assim que eles forem publicados aqui no YouTube. E tá a fim de ganhar o manto sagrado novinho em folha? Não é esse não, tá? É a edição 2020-2021. Temos a promoção do clube de membros e do número de inscritos. Quer saber mais? Então acesse este vídeo que aparece aqui no card. O link também está aqui na descrição. Ele é curtinho, tem menos de 1 minuto, mas explica detalhadamente tudo o que você precisa fazer para concorrer a uma camisa oficial do Flamengo. Gostou das réplicas das taças que aparecem aqui no cenário? Então, você também pode ter a sua para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos dele, inclusive o Zap, estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar aquele descontão. Se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.